Muito bom dia, estamos todos aqui juntos. Mais um dia do nosso seminário dos 100 anos do Reiki. É uma honra estar com vocês. E hoje está aqui o nosso amado mestre Ricardo Garé, que nos traz tanto amor, tanta luz, tanto conhecimento, né, para esses os nossos pets, os nossos amados pets. Então, estamos só aguardando um pouquinho que o som está sendo conectado neste momento para o mestre começar a falar. Agora sim, seja bem-vindo, mestre. Obrigado, Diana. Tudo bem? Tudo. Desculpa o atraso. Nós que agradecemos pelo seu tempo e estamos aqui abertos para ouvi-lo, mestre. Muito obrigado. Queria agradecer, né, esse evento de 100 anos de Reiki. Muito importante agradecer Mikao Sui por ter trazido esse formato para a gente praticar. É uma forma tão simples de aprender e colocar em prática, mas que a gente não para de aprender com o Reiki, vivenciando ele na nossa vida, né? E queria agradecer a Diana pelo convite, por proporcionar esse evento, né? E eu separei uma, uma apresentaçãozinha com algumas imagens. Diana, não sei se vai conseguir compartilhar, senão não tem problema. Pronto, mestre. Está com o controle. Ah, tá bom. Ele não está abrindo. Eu vou falar sobre o que eu aprendi com o Reiki com os animais, né? Enquanto está abrindo aqui, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu vou acompanhar aqui pelo YouTube também, para ver se tem algumas dúvidas, algum comentário. E eu sou veterinário de formação. Deixa eu ver se eu me arrumo aqui melhor, porque tem uma sombra bem do lado do meu rosto aqui. Eu sou veterinário de formação e eu sempre quis, eu conheci o Reiki com 11 anos. Uma mãe de um amigo comentou sobre o Reiki, eu fiquei maravilhado, chakras e outros planos sutis, e o Reiki, o equilíbrio para energia. E aí, depois, na minha adolescência, eu li um livro de Reiki, quando eu faço com 18 anos, 17, eu entro na faculdade, e eu começo a conhecer, não na faculdade, porque eu não falava disso, mas eu começo a conhecer grupos de autoconhecimento, meditação, regressão, faço curso de bioenergética, faço curso de chakras, e eu adentro nesse universo, e eu busco isso dentro da veterinária para uma forma diferente de olhar os animais não humanos, né? E eu não encontro na veterinária. Eu me formo frustrado por não saber como ajudar de uma forma mais profunda, além do padrão. E não tenho nada contra a medicina alopática, ela tem o seu papel importante, mas eu queria ir além, eu queria entender a origem dos problemas. E nos humanos se falava muito, nos animais humanos, a origem de uma disfunção física tem uma origem no campo mental e emocional. No aspecto espiritual, a gente recria aqui muitos padrões, ou a gente, de forma que a gente possa solucionar, ou de uma forma inconsciente, né, aquele padrão, e isso desequilibra a nossa parte sutil, nossos chakras, nossos corpos energéticos também. E eu ficava pensando, será que com os animais não humanos é assim também? E vocês vão me ver falando bastante animais humanos, animais não humanos, para lembrar que nós somos animais. Nós estamos sendo nessa vida, estamos nos expressando no corpo de um animal, e nós somos uma expressão da natureza também. A gente se desconecta pela fala, pela nossa postura, se desconecta do reino animal, se desconecta da natureza, a gente dessa forma se desconecta da força da vida. E Reiki é se conectar com a força da vida. E nessa vida a gente está aprendendo como é estar encarnado num corpo animal, um animal humano. Então é muito importante. Isso vai ter uma importância muito grande para o Reiki animal, e eu vou falar disso. Diane, se tiver alguma dúvida, você me fala? Sim, mestre, estamos eu e a Solange para olhar Tá o bom, canal. maravilha, Diane. Então vamos lá. E aí eu decido trabalhar com Reiki dos animais. Eu faço meu curso de Reiki, o primeiro curso de Reiki em 2002, quando eu me formo, e ali eu enxergo um caminho para ser um veterinário, trabalhar com Reiki de forma profissional com os animais não humanos, porque eu me identifico com aqueles, eu percebo, eu me conecto eu reconheço como uma verdade o que foi ensinado no curso de Reiki, foi o curso de Reiki nível 1 e nível 2, e eu fico tão maravilhado de encontrar
uma explicação para a origem dos problemas e uma forma de equilibrar que eu quero levar para os animais não humanos. E eu sinto esse propósito, falar, esse é um dos meus propósitos. E não tinha ninguém falando muito sobre esse assunto, era muito incógnita, então vou testar, né? Eu vou testar e vou ver o que funciona e o que não funciona. Será que os chakras são os mesmos, não são os mesmos? E aí eu fui descobrindo por conta própria, depois a gente vai descobrindo, depois de anos, outras pessoas trabalhando também. Nos Estados Unidos tem a Caitlin Prachard, que a gente tem alguns projetos novos, mas projetos juntos, mas em 2002, 2003 não era tão fácil o acesso à internet, né? Então a gente dependia de espaços onde tinham livros e não tinha sobre reiki animais. E aí eu quero compartilhar com vocês os principais pontos que eu aprendi fazendo reiki nos animais. Aqui eu vou passar para vocês. Ele tem um pequeno atraso que estou vendo aqui no YouTube para vocês. Pronto, chegou. Então, 100 anos de reiki. O que eu aprendi com reiki nos animais não humanos? Ele tem um atraso de uns 10 segundos, mais ou menos. Esse é Linus, é um dos gatos de casa. Então, como o reiki funciona neles? Quando eu fui fazer o reiki para eles, eu fui cheio de dúvidas. Será que funciona? Eu aprendi as posições de mãos. Será que... Tem gente que fala que não pode cruzar a mão, pode cruzar a mão. Vai fazer reiki no chakra cardíaco, tem que ser uma mão específica em cima, outra embaixo. Cruza, não cruza. Então, tinham essas dúvidas. Porque um lado é yang, outro lado é yin. E se for homem, tem que ser assim. Se for mulher, tem que ser assim. E aí eu fui fazer reiki nos animais não humanos. E o que a gente descobre? Tem várias técnicas, tem várias posturas. Eu tenho um curso de reiki animal, onde eu ensino as melhores posturas e técnicas que são bem interessantes de fazer. Mas o principal que eu percebi o reiki vai funcionar. Independente de, será que está certo, será que está errado? E eu falo com meus alunos hoje, mesmo os alunos de formação de reiki, nível 1, 2, 3, mestrado, principalmente um que tem muita dúvida. Mas eu não sei se está funcionando. O reiki funciona, o reiki sempre funciona, né? Esse princípio inteligente, essa força criadora da vida, ele vai funcionar independente se você está com a mão por cima, com a mão por baixo, a mão cruzada, a mão assim. Por quê? Quando aquele cachorro, aquele gato se aproximava de mim, eu encostava as mãos nele. E minhas mãos, eu encaixava. Tem alguns que não gostam muito que fiquem colocando as mãos, né? Por exemplo, o Nico, que está aqui me olhando, ele gosta de ficar no colo e aí ele deixa eu fazer o que eu quiser com ele. É muito fácil demonstrar reiki nele, mas tem alguns que, se você mexe muito, principalmente gato, ele sai de perto. Então, sempre que parava do meu perto, eu encostava as mãos para fazer as posições, ou testar aquelas posições que a gente aprende no reiki, né? As posições bem padrão. E aí, quando eu fazia o reiki um animal que é menor, a minha mão ficava uma em cima da outra, ficava só uma mão, e eu percebia que funcionava, de qualquer forma funcionava. É interessante a gente estar com uma postura, onde eu tenho uma postura de atenção, mas eu fique relaxado, eu não fico tensionado, né? Se eu tensionar meu corpo, eu estou criando uma tensão muscular que não vai fluir direito a energia. Mas mesmo assim funcionava. Eu percebia que funcionava. Funcionava melhor se eu arrumasse minha postura. Mas mesmo quando eu estava tensionado, eu percebia que o reiki funcionava para ele. O que eu fui descobrindo? Que eu posso não colocar as mãos, eu posso deixar uma mão, e eu posso trazer a outra mão para cá, e eu estou fazendo uma mão encostada e a outra mão direcionando para ele. Assim eu relaxo mais, assim eu me centro mais e a energia flui para ele. E aí, quando ele sai de perto, será que ele não quer que faça reiki? Será que ele quer que faça reiki? Então, o que eu fui percebendo? Essa é uma das principais dúvidas das pessoas. Ricardo, ele sai de perto, eu não sei se ele quer ou não reiki. Continua fazendo, faz a distância, faz nas posições que você estava fazendo. Imagina revestindo ele, imagina só entregando. Faz da forma que você quiser, da forma que você está familiarizado, da forma que você sente tem que fazer. E só destina esse reiki para ele, tá? E aí, a pessoa me relata, fala, eu senti acontecendo o reiki. Eu senti o reiki fluindo para ele. Então, o reiki com eles vai sempre funcionar. Mas, se a pessoa fala assim, eu não senti,
E aí eu pergunto, como você estava? Eu não senti calor, não senti o reiki fluindo, não senti nada. Como você estava? Ah, eu estava muito preocupada, eu estava sofrendo porque ele está doente, porque ele tem algum problema. E aí a gente vai falar o porquê que o reiki não funciona em alguns casos, tá? Esse é um vídeo de um santuário animal chamado Rancho dos Gnomos. Deixa eu ver se ele vai passar aqui. Eu vi que travou um pouquinho, mas está dando para ver. Eu estou acompanhando no YouTube aqui. Essa é Tupã, uma onça que foi resgatada. Então, nesse santuário, quando eles podem reabilitar, eles reabilitam, mas quando não dá, fica lá. Ela não sabe caçar, por exemplo, tem ursos, não tem como soltar no Brasil, obviamente. E eu conheço eles muito, muito de perto. A gente faz alguns trabalhos com eles para ajudar esses seres. Então, o reiki ele é muito versátil, porque eu posso me colocar ali fora, e a gente estava brincando, eu corria para um lado, ela corria atrás, corria para o outro, ela corria atrás. E eu me coloco na frente dele e eu faço reiki para ele sem ter necessidade de contato, pensando em posição ou não. Se é um felino, no caso dele, assustado, em vez de eu deixar as minhas mãos para cima, que é a posição padrão que a gente aprende, isso parecem garras. E aí eu aprendi de correr também a observar muito o outro. A gente às vezes aprende técnicas, principalmente no começo do Reiki, e a gente quer impor essas técnicas. Ah, eu aprendi, eu vou fazer. Mas será que ele está aberto? Será que ele está perceptível para essa técnica? Será que é uma técnica que você manipula mais, ele está mais assustado, não está aberto para isso? Então, animais, não é o caso de Tupã, animais não que estão muito assustados, se eu faço a posição padrão, assim, acho que vocês me veem na telinha aqui, isso parece garras, como um predador. Então, a melhor forma é eu estar de frente para ele, na altura dele, ou até mais baixo, melhor ainda, e eu deixar minhas mãos viradas para baixo, os dedos virados para baixo e a palma virada para ele. Eu posso até sentar como uma postura de meditação e apoiar as mãos nas minhas coxas e fazer ele se sentir mais confortável. Então, no reiki com os animais humanos, a gente começa a prestar muita atenção no outro, perceber o outro intuitivamente e sentir o que está acontecendo com o outro. E eu vou perceber como eu faço esse reiki. Eu aproximo, opa, eu aproximei um pouco, ele tá, eu estou sentindo o reiki acontecer, mas ele demonstrou um pouquinho que ele vai se esconder. Então eu volto para a posição que eu estava antes e vou fazer o reiki. E essa sensibilidade de perceber o outro melhora muito a sua percepção do reiki acontecendo. Tá? Aqui é Mafalda, é uma macaquinha prega do santuário também. E um tempinho atrás, a amiguinha dela, ela faleceu, ela fez a passagem e a Mafalda está muito triste. Ela não se alimenta direito, ela não interage direito. Então, eu estou fazendo um trabalho com ela. Além do reiki, eu me comunico com os animais. Eu sou um comunicador profissional. Os atendimentos, eu ensino a comunicação no reiki e eu ensino a se comunicarem no curso. E aí, aqui, ela é muito interessante o reiki com as outras práticas, porque eu me comuniquei com ela e ela falou que não queria falar dessa dor dela, da tristeza ainda. E eu senti, como a gente conversando com um paciente humano, e o paciente humano não está pronto para olhar aquela dor. Falei, tá bom, eu posso fazer reiki em você? Expliquei o que é o reiki para ela. E ela falou, o reiki eu aceito. E eu fiz o reiki para ela. No dia seguinte, eu falei, posso falar com você amanhã? Ela falou, pode. No dia seguinte, eu me comuniquei e ela me explicou mais essa dor de não estar com a companheira e onde isso começou. E muitas vezes, onde começou, vai parar em outras vidas. Então, a gente trabalhou, aprofundou um pouquinho mais na dor. E aí chegou o um momento que ela falou, eu não quero mais falar, aqui é o máximo que eu quero falar hoje. Então, eu fiz reiki novamente. Então, quando o outro não está pronto para olhar para uma dor, o reiki ele vai fazendo com que a pessoa consiga lidar de forma consciente ou inconsciente esses traumas, para quando você volta para fazer uma nova sessão, ele consegue já trazer mais informações e olhar com mais conforto e segurança para aquele trauma, tá? Esse é Nico, é o que estava olhando para mim aqui.
E aí eu trago uma reflexão, quem está sendo curado? Eu não sei quem daqui já fez reiki nos animais, mas às vezes parece que a gente está recebendo algo deles. Vem cá. Parece que a gente está recebendo algo deles. E eu tive uma experiência muito interessante com uma cachorrinha. Tá aqui, esse cara aqui que tá fora. Eu tive uma experiência muito interessante com uma cachorrinha. Ela era uma idosa, uma labradora. Ela não enxergava direito, ela se locomovia muito bem na casa, desviava dos móveis, era impressionante. E ela tinha diabetes. E eu fui fazer reiki nela. Na época eu não me comunicava ainda. Eu fazia o reiki e os florais de Saint-Germain. E eu comecei a fazer reiki nela e eu percebi em mim, eu estou muito centrado fazendo o reiki nela. Vem pensamentos, eu deixo embora, não me apego com os pensamentos, não desenvolvo o pensamento, uma historinha. Estou muito centrado fazendo o reiki nela, e aí eu percebo em mim uma culpa vindo. A imagem que eu vejo é vindo de algo muito profundo em mim, que eu não tenho conhecimento, está no meu inconsciente, vindo uma sensação de culpa, vindo, subindo, subindo, e aí vem pelo meu corpo, sobe pelo meu corpo, vai até minha cabeça, o chakra coronário, e aí eu percebo essa culpa sendo liberada de mim. Ela vai embora. E foi um processo de cura muito importante. E aí a percepção que eu tive, a imagem que eu tive é como se eu olhasse, eu estou fazendo reiki de olhos fechados, e eu olho para ela com a minha tela mental, com o meu chakra frontal, e eu olho para ela, é como se ela estivesse olhando para mim, muito tranquila, com muita luz. É como se a percepção clara que eu tive é como se ela tivesse conduzido esse processo em mim. E fui chamado para fazer o reiki nela, mas ela estava fazendo algo em mim. Logo depois eu trabalhei com ela, atendi ela durante um bom tempo. Pouco tempo depois eu estava fazendo uma meditação em casa, e aí de repente eu senti que meu corpo físico não existia. E eu me senti assim na própria sala. Aí a gente ouve muito falar disso, mas quando eu senti isso a primeira vez, de verdade, senti no corpo, me assustou, parecia que não existia. E quando eu tomei esse susto, eu perdi essa experiência. Uma semana depois eu estava fazendo reiki novamente nessa cachorra, e aí eu comecei a perceber de novo isso acontecendo. O meu corpo, deixando de sentir o meu corpo, eu sendo a sala, a tutora, a cachorra, a cadeira, sendo tudo. E aí é como se ela estivesse me olhando de novo. E aí eu coloquei um pensamento. Se eu não, eu vou experimentar o que que vai acontecer. Se eu não deixar de existir, que seja. Vamos ver o que acontece. E foi uma das experiências mais fortes. E novamente eu percebo como ela guiando esse processo. Então, quando a gente vai fazer reiki no outro, se coloque numa postura de também aprender, de receber, e não de eu faço, eu faço, eu faço. É muito comum a gente se torna um terapeuta, a gente quer fazer algo no outro, quer fazer no outro, só que a gente não se abre para a cura que a gente pode receber. Várias vezes eu fiz reiki em cachorros e gatos com a comunicação e eu descubro ele lidando com uma situação que eu não sabia lidar ainda, que ele passando por uma situação muito parecida com a nossa. Aquela história de um semelhante atrai semelhante entre terapeuta e o paciente, a mesma coisa para um paciente, para um cachorro, para um gato. E se na sua casa tem um cachorro, um gato ou outra espécie que tem um desafio, olha com muito carinho e muita compaixão para os humanos, você e os outros, para entender quem também tem esse desafio, porque a gente se atrai pelas mesmas questões para elas serem trabalhadas. Porque pode ser que uma questão de um que está aparente desperta a minha questão que está no meu inconsciente. Eu não sabia que, de repente, eu tinha medo da morte. Eu descobri que eu tenho medo da morte porque se eu morrer, eu fico sem a companhia do cão, do gato, ou ao contrário, se ele morrer, eu fico sem a companhia dele. Eu achei que não, porque não existe a morte, o espírito é imortal. E aí, quando o outro adoece, a gente sente isso. E pode ser que ele também sinta esse medo de ficar sem a gente. Então, essas relações que a gente tem, elas despertam na gente ou no outro algo do nosso inconsciente que a gente veio trabalhar, mas não temos a percepção ainda. Então, vocês que tiverem cães, gatos ou outros animais não humanos em casa, percebe quando alguém está expressando algo e se vocês também estão expressando. Esse é o encantado daqui de casa. A gente está chegando quase no final já do tempo. E outra coisa muito importante, então eu entendo como o mais importante.
Aqui sou eu em um outro santuário chamado Terra dos Bichos. Aqui são porcos resgatados. Eles são muito carinhosos, muito curiosos. Eles não são sujos. Isso é lama. É água com terra com água para eles refrescarem o calor, né? A terra, a lama, ela vai puxar o calor, então refresca eles. Mas eles são seres muito limpos e que gostam da limpeza e muito curiosos, muito carinhosos também e extremamente inteligentes, né? A ciência, da forma que ela faz a ciência, ela percebe que os porcos, a maior parte dos porcos são mais inteligentes que a maior parte dos cachorros, por exemplo. E então aqui eu entendo o mais importante, a gente olhar para as outras espécies de forma horizontal. A gente costuma olhar para o outro, para outras espécies não humanas, de uma forma superior. Eu sou um humano, eu sou mais evoluído, eu sou humano, eu sou superior. Então, se eu superior, se eu se sinto superior, eu posso fazer o que eu quiser com outra espécie, ou, se a gente pensar na parte terapêutica, eu sei o que é melhor para outra espécie, eu sei o que é melhor para o Nico que está no meu colo. Então, eu invalido a própria experiência de vida do Nico. Eu invalido a experiência de vida dele e eu vou impor para ele o que é melhor, tá? E a gente precisa mudar essa postura. Quando eu faço reiki nele, eu não estou querendo que ele cure, porque o que é a cura para ele? A cura para ele talvez seja lidar com uma carência, não seja o processo nem da morte, da passagem, porque não existe a morte, né? Existe a falta do outro, que muda de forma. Mas o que é cura? Então, às vezes eu quero que ele se cure de uma dor, e na verdade isso não é o mais importante. Claro que a gente quer que a dor cesse, diminua, e a gente vai entrar com as terapias possíveis, mas eu fico tão preso no que eu acho que é melhor, que eu não percebo outros aspectos mais sutis, mais importantes, já sendo trabalhados com ele. Traumas passados. O Nico foi resgatado. Ele ficava preso na janela de um comércio e resgataram ele, depois veio adotar ele. Então, ele tinha outras questões de traumas do que uma eventual dor, né? Então, quando a gente vai fazer o reiki, é para o bem maior do outro, sem esperar o que vai acontecer e como vai acontecer, tá bom? Então, a gente olhar para o outro de forma horizontal e não um acima do outro. Eu estou aqui para auxiliar no seu caminho, como uma ajuda, assim como você também está na minha vida e está auxiliando no meu caminho. Eu não te salvo e você não me salva. Estamos dando um apoio para o outro para a gente poder ter os nossos próprios aprendizados e cumprir nossos propósitos. Isso ficou muito claro quando eu mostrei o primeiro gato, que é o Linus, quando a primeira vez que eu me comuniquei intuitivamente foi com o Linus. E eu falei, Linus, posso me comunicar com você? Eu falei assim, filho, posso me comunicar com você? E ele falou, pode, mas eu não sou seu filho. Aí eu falei, como assim? Ele falou, me trata como irmão, mas não como filho. O que que isso quer dizer? Isso é um tema mais amplo que não vai dar para conversar agora. O Nico não se importa se eu chamo ele de filho ou não, mas a questão é, quando a gente chama de filho, novamente, a gente está se colocando acima, naquela relação ou desequilibrada, o pai ou a mãe vai impor uma vontade para o filho, porque ele acha que aquilo é melhor, ou porque sistematicamente, então na visão sistemicamente, na visão sistemicamente, o pai e a mãe veio antes e então eles estão acima dos filhos. Só que eu não vim antes na linhagem genética de Nico e Linus, porque eu não sou um felino. Então a visão que o Linus me traz é, me olha como um irmão, se você quiser. Porque um irmão é horizontal. Eu tenho duas irmãs, eu não obrigo elas a fazerem o que eu acho melhor. Olha, eu estou aqui, se você precisar de um auxílio, eu te ajudo. E se eu precisar de um auxílio, eu busco você. E eu reconheço as suas escolhas de forma horizontal. Então, eu acho que o mais importante que eu já percebi de tudo isso é olhar o outro de forma horizontal e validar a dor dele, validar o trauma dele e validar o conhecimento dele. O que eu estou fazendo não é algo que eu vou impor na minha vontade de curar ele. O que eu estou fazendo é, eu tenho uma ferramenta, o Reiki, que eu vou te entregar, você é um canal para isso, para auxiliar nas suas dores, nos seus aprendizados, no seu propósito, se você quiser e se isso for te ajudar, tá? E a gente tem mais uma coisa que eu quero falar para vocês também. O que eu percebi também, não só eu, mas outras pessoas. Então, eu acho que o primeiro passo é
Faça o reiki. Ah, eu não sei direito como fazer. Vai e faz. É melhor fazer do que não fazer preocupado com qualquer técnica. Faça o reiki. Tem as técnicas japonesas de reiki, dá para fazer se eles aceitarem, mas faça o reiki de qualquer forma. Tá? É o mais importante. Tá? Se abra para. É o mais importante de aplicar o reiki. Se abra para você aprender com ele também. Se abra para você receber esse amor e sabedoria dele. Tá? E depois, olhe ele de forma horizontal. Esses são os 3 pontos. Resumindo, olhe ele, validando que ele sabe o que está acontecendo com ele. E se ele tem dificuldade, eu estou fazendo reiki para auxiliar no caminho dele, não para impor minha vontade para curar algo ou não. Se ele tem alguma condição e eu sofro com isso, eu preciso olhar para o meu sofrimento. Não quer dizer que eu não vou ficar preocupado, eu não vou sofrer. Não, acontece. Mas sempre que algo nos desperta algum sentimento que desequilibra a gente, eu vou olhar para mim. E aí, é o que eu falei, quando a pessoa fala assim, eu faço, ele sai de perto, ele não quer reiki. Eu falei, mas por que não quer? Porque ele sai de perto. Faz o reiki, continua. Às vezes a sensação de calor é muito grande, às vezes ele quer deitar no piso frio, às vezes ele quer comer, quer beber, ele quer brincar, não importa, faça o reiki. Ah, funcionou. Continuei sentindo a sensação, as sensações. Não, não funcionou, não senti nada. Como você ficou? Eu tô triste porque eu queria ajudar ele e não tô ajudando, eu não consigo. Então faz reiki em você, equilibra seu estado interno e volta a fazer reiki nele, e aí funciona. Então, a gente precisa cuidar sempre que desperta um sentimento, uma emoção que desequilibra a gente, cuida da gente e depois faz reiki nele. Na entrevista do Mikao Sui, quando perguntam para ele, né, o jornalista pergunta para ele, mas o reiki pode ser auto-aplicado? E ele fala, como eu posso ajudar o outro se eu não consigo ajudar a mim mesmo? Então, primeiro a gente faz reiki na gente, depois faz no outro, tá? E aí, esse tem mais uma coisa, a gente começar a validar também, ter consciência de que aquele ser que você está se relacionando, um cachorro, um gato, uma foto, assim como você, é um ser espiritual que está se expressando nessa vida, experienciando aquela forma de um gato, de um cachorro, ou porque aquela forma é a que vai ser melhor para ele nesse planeta, ele poderia estar em outro planeta, em outros planos, mas é o que vai ser melhor para ele de acordo com o aprendizado dele, ou porque ele gosta daquela forma. Essas informações, no aspecto espiritual, elas vêm, no Reiki vem muito uma intuição, mas elas se comprovam, é muito mais fácil pela comunicação. Eu pergunto para o outro por que ele é um gato, eu faço isso com meus alunos. Então, vocês vão investigar, você e seu cachorro, por que vocês estão juntos? Qual o propósito de vocês? Já viveram juntos em outras vidas? Vocês eram quais formas? Era esse planeta, não era esse planeta? E tem vários outros comunicadores também relatando a mesma coisa. Então, quando você está se relacionando com outro, Nick, que está aqui no meu colo agora, não é só um humano com um felino. Os dois espíritos, as duas consciências espirituais, elas estão se relacionando. Elas estão aprendendo, trocando experiência, trocando cura e sabedoria num nível, num aspecto que a gente encarnado não está tendo acesso. A gente vai ter acesso, por exemplo, quando você está muito centrado, muito equilibrado no reiki, você começa a perceber essa dinâmica nesse aspecto muito mais amplo e sutil. Então, olhe para o outro também, não só como um cachorro ou um gato que está doente, ou que convive com você. Olhe para o outro como uma consciência espiritual que está trazendo uma dificuldade que está se manifestando como um desequilíbrio físico ou comportamental. E quando eu faço reiki, se ele quiser, não é só o físico que eu estou auxiliando, o aspecto mental e emocional. É esse espírito. Essa, se a gente for chamar de cura, é a principal cura. Porque é esse ser que vai aprender. O reiki vai agir muito rápido no físico. Tem várias pesquisas científicas, reiki com dor, com cicatrização. Eu fiz pesquisa científica com reiki, inflamação. Tem muita pesquisa, melhorando ansiedade, estresse, melhorando os anticorpos, o sistema imunológico, equilibrando as glândulas. Então, a gente tem um efeito muito rápido no aspecto físico, emocional e mental. Mas o principal não é isso. O principal é o espírito, é a consciência espiritual. É esse ser que está aprendendo. E, às vezes, esse aprendizado ele vai se consolidar numa outra vida, ou numa outra encarnação, ou no intervalo entre as encarnações, que é a verdadeira vida desse ser, igual acontece com a gente. Então, comece a ter consciência dessa dimensão do outro. É um ser que tem inteligência, é um ser que tem traumas, é um ser que tem seus propósitos, que eu não vou impor uma obrigação, que eu acho que tem que acontecer, eu só vou entregar o reiki. Que intenção eu coloco no reiki, Ricardo? As pessoas perguntam,
que você está entregando, você é um fluxo, é só um canal conectando com ele e que haja bem maior para o outro. É só isso. Eu mantenho o meu foco na respiração para os pensamentos saírem, ou eu percebo o que está acontecendo e vou prestando atenção no que está acontecendo, imagens, sentimentos, intuições. É isso. Eu não fico pensando que tem que curar determinada situação. Tá? Eu posso até colocar no começo, eu gostaria que melhorasse a diabetes dele, que haja por bem maior dele. Aí desapega da intenção que você colocou da diabetes, por exemplo. Tá? Então, leve em consideração esse aspecto muito mais profundo e espiritual do outro. Quando você começa a levar em consideração esses aspectos, o reiki começa a ficar muito mais forte. E a gente começa a perceber que o reiki com o humano começa a ficar muito mais forte, porque a gente precisa trabalhar nossa sensibilidade para trabalhar com o não humano. Como eu estou internamente, ele quer, se eu trato ele de forma horizontal, o reiki funciona mais, se eu levo em consideração o espiritual, funciona mais ainda. Com o humano, ele deita na maca, no chão, no sofá, na cama, não importa. Você fala o que vai fazer, faz reiki, ele dorme e você acorda ele. Então, ele não demanda tanto da sua sensibilidade. Já os animais não humanos demandam. Você não está bem. Eu saio de perto, eu não quero reiki. Faz reiki em você primeiro, depois você faz em mim. Tá bom? Então, funciona dessa forma. Eu estou bravo, estou agressivo, ele não vai aceitar direito esse reiki. O humano, ele aceita. Muitas vezes nem percebe que o outro lado não está bem. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, nesse tempo que eu me propus a falar. Depois, Diana, se quiser passar as dúvidas para mim, eu não sei se dá tempo de tirar alguma dúvida ou não, acho que já deu os 30 minutos, já está muito próximo. Qualquer coisa me fala, tá bom? Na verdade, mestre, se você tiver mais tempinho, nós temos perguntas sim. Tenho sim. Estamos aqui eu e a Solange, né? A Solange é dos Pontinhos de Luz, que é o grupo que trabalhamos o Reiki. Na verdade, nós trabalhamos o Reiki animal humano. Que Então, legal. Sim, é o animal humano. isso, mas também temos quem trabalha o Reiki animal, né? Após sua palestra, às 11 horas, vai estar um aluno seu, que também foi aluno meu, que é o José Gaspar Carolino, né? Que ele Uhum. fala sobre o Reiki animal. Então, no nosso grupo também tem especialistas em Reiki animal. Maravilha. Então, a Solange vai ler as perguntas para você, tá bom? Tá Ela bom. já fará a primeira. Obrigada. Obrigada, Diana. Obrigado, Solange. Bom dia, Ricardo. Muito bom ouvir você. Eu acho que os animais, eles são o maior exemplo de amor incondicional. É puro amor. Eu acho que nós, animais humanos, temos muito que aprender com eles. Sim. E eu acho tão lindo. E a primeira pergunta até fala se nós precisamos ser iniciados, ser reikianos para aplicar num animal. Tá. Para aplicar o reiki no animal, no animal não humano, precisa, porque a gente vai fazer o reiki naturalmente. É a mesma coisa. Se eu ler um livro de reiki e eu quero fazer Por exemplo, você vê um vídeo meu de reiki animal, fala, o Ricardo mostrou as posições, eu vou lá fazer. E você nunca passou por iniciação ou um curso explicando como se conecta, né, com a fonte, o rei, né, gente, dentro do reiki é a palavra rei, ou rei. O que pode acontecer? Você doar a sua energia. E isso não é interessante. A gente doar a nossa energia, a gente perder a nossa energia. A gente vai ser um canal para deixar fluir essa energia da própria vida, essa frequência, né? Então, para você fazer reiki nos animais, é o reiki. É o mesmo reiki, só que ele vai ser adaptado. A gente vai se conectar da mesma forma, só que ele vai ser adaptado porque tem técnicas e posturas que funcionam muito bem com eles. Como eu dei um exemplo rápido das mãos, né? Com quem é assustado, não fazer assim, mas precisa ser iniciado de qualquer forma. No curso que eu faço de reiki animal, esse curso online, é para quem já faz reiki, é como se fosse um aprofundamento do curso. Então, precisa ser iniciado sim, Solange. E quem perguntou? Tem uma outra pergunta da Juliana, que ela fala que ela fez o nível 1 do reiki e aplicou no cachorro dela, e dias depois ele adoeceu e ficou muito prostrado, e ela não conseguiu entender por que aconteceu isso. Tá. O que pode ter acontecido, né? Tá. Nesse caso, Juliana, pode acontecer várias coisas. É como a gente pensar na gente. Então, eu não estou muito bem.
E eu tomo um medicamento, vou pensar na alopatia mesmo, eu tomo um medicamento e de repente, mas meu quadro piora. Meu quadro já ia piorar, provavelmente, tá? Eu vou lá e eu passo com um terapeuta, um psicólogo, ou eu passo numa terapia energética, ou florais, ou reiki, e eu pioro. Pode ser que não tenha relação uma coisa com a outra, eu poderia piorar de qualquer forma. Talvez, se eu não tivesse recebido reiki, se ele não tivesse recebido reiki, ele ia piorar mais ainda. E você está auxiliando já em outros aspectos. E é o que eu falei no final. Às vezes, o físico, o que a gente vai poder fazer no físico do outro é dar uma qualidade de vida, é diminuir um desconforto. Eu já atendi, por exemplo, casos de câncer, que é bem sério, né? O meu primeiro caso de câncer com reiki, a doutora não quis fazer quimioterapia. Eu falei, olha, faz a quimioterapia e o reiki vai diminuir os efeitos colaterais, que é uma das principais pesquisas que tem, diminuição de efeito colateral de quimioterapia. E ela não quis. Não, eu quero fazer só o reiki, ok. E teve uma remissão total desse tumor, um tumor de vasos, na pele, que forma uma bolinha cheia de vasos. E eu já fiz outros atendimentos de reiki que não teve uma remissão, não teve, entre aspas, a cura daquele tumor, mas ele teve uma qualidade de vida muito grande. Então, pode estar acontecendo várias coisas. Pode ser que ele já fosse piorar e você diminuiu essa piora. Pode ser que não tem muito o que fazer com o físico, mas você está trazendo um alívio emocional, mental e proporcionando, auxiliando no aprendizado espiritual dele, tá? Eu oriento muito meus alunos. Claro, nunca vai excluir o cuidado de um veterinário ou de uma veterinária que você goste. Precisa ir, porque ele vai olhar para o aspecto físico, fazer exames, às vezes precisa internar, precisa fazer esses dois mundos, a parte material e a parte sutil. Nem só o material e nem só o sutil, faça as duas coisas. E, mas qualquer resposta que eu der nesse sentido, a esse tipo de pergunta, eu vou dar na minha experiência. E pode não ter o que aconteceu. Então, tem duas formas de procurar entender o que aconteceu. Ou aprender a se comunicar e perguntar para ele o que aconteceu, ou quando você se conecta com a fonte para fazer o reiki, e tem várias formas de se conectar. No reiki, a gente se conecta muito pelo topo da cabeça, pelo chakra coronário, que é um chakra muito estruturado para isso, que é a nossa conexão com nosso eu maior, nosso espírito e com a fonte. Quando a gente se conecta com a fonte, a gente está fazendo reiki, a gente está bem centrado, bem conectado. É um ótimo momento para você colocar essa intenção para a fonte, porque a fonte é o conhecimento de tudo que existe, é a própria essência da vida. Então, é o conhecimento de tudo que existe. Então, bem conectado, bem centrado no Reiki, não logo no comecinho, mas passar alguns minutos, você percebe que está bem imerso no Reiki, coloca essa intenção. Por que aconteceu isso? O que aconteceu? Isso não exclui, novamente, um conhecimento material, do plano material de um veterinário ou veterinária, tá? Mas você pode colocar essa pergunta para procurar entender o que está acontecendo. Eu sempre oriento meus alunos e alunas. Eu estou dando uma suposição baseada na minha experiência, mas você que passou por isso. Então, faça o reiki, se conecte e traga essa pergunta, essa intenção de pergunta para a fonte. Tá bom, Juliana? Ah, legal, muito obrigada. Você comentou de animais, às vezes eles não aceitam, que a gente precisa ver se eles vão aceitar, né? Tem animais, por exemplo, como répteis, a gente viu a onça, né? Mas normalmente cobras ou outros animais assim que são peçonhentos, eles aceitam? Você já aplicou nesses animais? Eles aceitam, Solange. Eles todos vão aceitar. Assim. Eu já fiz reiki em aves, cavalos, porcos, peixes, répteis, já fiz em insetos. A gente acaba fazendo muito, né? Ou pega uma borboleta tá machucada, a gente faz. Eles vão todos eles vão aceitar, porque por trás daquela forma, independente da forma, do tamanho, tem uma consciência espiritual se expressando, e essa consciência espiritual está buscando um aprendizado. Então, essa consciência é quem vai ser o grande beneficiário do reiki. Então, todos aceitam. Vai depender da minha postura interna, como eu falei na palestra. Às vezes, ele pode não querer naquele momento. Tem alguns animais que se comportam igual a humanos, alguns animais não humanos se comportam igual a humano, que ele não aceita ajuda de nada. Então, por exemplo, Ricardo, eu vi que você não está muito bem, quer que eu faça reiki? Você, não, não precisa, eu me viro. Isso acontece também. É raro, mas pode acontecer ele não querer. Já Ah, aconteceu, deu.
explicar uma técnica específica para ele. Ele falou assim para mim: na próxima sessão você faz. Ok, na próxima sessão eu fiz, eu respeitei. Muito interessante, porque às vezes tem animais como, vamos dizer, a cobra, ela não é, é lógico que tem domesticada, mas ela não é um animal que ele é para ter contato com animais humanos, né? Exato. É interessante ele aceitar, né? Muito lindo. Exato, mas pode fazer. O que acontece é, normalmente animais de vida livre, esses seres, esses espíritos estão se expressando em animais de vida livre, eles não estão nessa vida trazendo traumas, trazendo dores. Eles estão desempenhando um outro papel no ciclo da vida, nesse planeta, né? Então, eles não têm muitas questões para serem trabalhadas. Às vezes tem um trauma de luto, tem várias espécies que passam por processo de luto, várias aves, vários elefantes, tem várias espécies de aves que estão sendo chamadas de os primatas do ar, do nível, comparando o nível de inteligência que eles têm, né? Então, eles sentem o luto, por exemplo. Mas as espécies que convivem com os humanos, que a nossa dor desperta, a dor que ele já quer trazer para trabalhar, são os que mais precisam. Então, às vezes, eu quis fazer reiki numa coruja que eu vi, e não aconteceu, porque ela não tinha nenhum desequilíbrio para equilibrar. Então, isso pode acontecer também. Ah, muito interessante. E você comentou, por exemplo, às vezes eu ter um animal, um cachorro, muitas vezes também tem a ver de outras vidas e nós viemos para essa e tínhamos que viver essa experiência, seja ela qual for, juntos, né? Na maior Não parte das só. vezes. É, nossa, muito interessante, muito O legal. Encantado, que apareceu aquela foto de um cachorro cinza de peito branco, a gente adotou uma cachorra, a Aya, que é a mãe dele, é uma preta, ela é uma Staffordshire, é uma raça específica, parece um pitbull, e aí a gente ficou sabendo dessa cachorra, e Karina falou: nossa, Ria, eu gostei tanto de uma cachorra, que até me senti mal, porque eu queria essa cachorra para mim, ela é muito doce, muito doce, e aí depois a gente descobre, o pessoal entrou em contato com a gente que eles não estavam conseguindo cuidar dela, demanda muita atividade, e ela estava grávida. A gente falou: olha, então a gente vai adotar ela e a gente vai doar todos os filhotes, tá? Vamos fazer a doação responsável para todos. E durante a gravidez da Aya, que significa alma, eu comecei a vir uma história na minha cabeça, imagens, como se eu estivesse reencontrando um lobo. Eu falava: mas que viagem, como assim eu vou reencontrar um lobo? Nem tem lobo aqui no Brasil, tem lobo-guará, mas não esse lobo dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, não tem esse tipo de lobo aqui. E, e aí, quase no final da gravidez dela, a minha esposa, Karina, num processo de expansão de consciência, ela relatou para mim e falou: Ri, eu vi um cachorro cinza, peludo, filhote, falando: eu sou o primeiro filhote dela, e eu me chamo Encantado e eu vim para ficar com vocês. E o primeiro filhote que nasce é exatamente cinza peludo, era o único cinza peludo de peito branco, e a gente reconheceu, falou: é o Encantado. E aí, nesse momento, eu tenho várias lembranças de vidas passadas com ele. Várias lembranças. Ora ele era lobo, ora ele era outra espécie, ora eu era humano, ora era outra coisa. E comunicando com ele, a experiência principal de vida dele agora é aprender a ser um cão doméstico. Ele não tinha essa vivência de doméstico que tem normas sociais aqui. Ele não pode sair correndo e atacar uma galinha e comer a galinha sei lá, do vizinho. Então, esse é o aprendizado dele agora. Então, da maior parte das vezes, a gente já viveu muitas vezes com os nossos companheiros não humanos. Nossa, Só que muito lindo. a gente não sabe que forma que era. De repente, não era nem nesse planeta, são formas que a gente nem imagina. Pode ser até que eu era um animal não humano e o meu animal ser humano. Nas comunicações, sim. Nas comunicações que a gente percebe, minha, dos alunos e de outros comunicadores que eu não conheço pessoalmente, eu li livros, os relatos são que sim. É apenas uma forma. É como: agora eu quero dirigir moto, agora eu quero dirigir um caminhão, essa é a forma para atingir um propósito. E aí vai até um link com essa pergunta agora, que é como saber o nosso propósito de vida com os animais se nós, como humanos, não sabemos o nosso propósito na nossa vida? Tá. O físico quântico Amit Goswami, quem não conhece, eu recomendo muito ler os livros dele sobre física quântica, porque ele traz a aplicação, ele extrapola a explicação da física quântica e leva para a espiritualidade. O primeiro livro dele é O Universo Autoconsciente. Tem um livro muito bom que é
a alma, agora não lembro, ele fala a imortalidade da alma, ele fala sobre reencarnação numa visão, eu procuro uma explicação pela física quântica, ele fala uma coisa muito importante. Se a gente não lembra do nosso propósito, é só a gente procurar descobrir o que a gente fazia no nosso primeiro setênio, até o nosso 7º ano de vida. Porque até o 7º ano de vida, a gente está muito conectado com a nossa essência, a gente não criou um ego ainda, uma mente, né? Depois a gente passa por um processo de criar a nossa própria persona melhor. Então, a gente está expressando naturalmente o nosso propósito. Então, procura lembrar o que a gente fazia, o que você fazia nesses primeiros 7 anos. Falar com a sua família, com o pai, com a mãe, o que eu fazia? Eu estava rodeado de animais, eu brincava que eu era um animal não humano, eu era um felino, eu estava sempre fazendo alguma coisa assim. Então, para a gente lembrar do nosso propósito, lembrar dos primeiros 7 anos, para a gente entender o propósito um do outro, ou intuitivamente durante o Reiki, ou aprender a se comunicar e perguntar o que a gente está fazendo junto aqui. É isso. Muito interessante. Diana, posso fazer mais uma pergunta? Dá tempo? E tem mais uma. Mestre Gaia, tem mais uma pergunta no chat do YouTube. Então eu vou fazer mais ela aqui, ó. Fazendo. É da Maria Eduarda. Ela tem 15 anos que ela fez o Reiki 1, ela ama aplicar em plantas e no cachorro dela. Essa comunicação que você faz com os animais é muito interessante. Como que é isso? Tem que ter algum dom especial? Não tem um dom. É uma técnica, né? Tem vários tipos de técnicas. A minha, eu tinha aprendido a me comunicar com 2 comunicadores diferentes, e aí, junto com a minha experiência, já fazia Reiki há uns 15 anos na época, eu criei uma técnica e um método para ensinar, online ou presencial, não importa. E não precisa ter um dom, por quê? Perceber a intenção do outro, a comunicação é uma comunicação intuitiva, não é falada, não é expressada no corpo. É uma comunicação intuitiva ou telepática, e a gente vai captar a intenção do outro. Então, meu gato, intuitivamente, você está... a resposta dele, ele não vai ser em português, mas a resposta é a intenção, e a intenção é uma linguagem universal. Então, quando eu pergunto como ele está, ele entende a intenção da pergunta, e a resposta dele, minha mente, meu cérebro, junto com o meu inconsciente, entende a intenção da resposta dele e traduz para algumas formas, como sensação no corpo, de felicidade, de tristeza, imagens dele bem ou dele com medo, ou formas de parecer uma conversa, como frases. E existe técnica para melhorar isso. Essa capacidade de perceber a intenção do outro, ela é universal para todos os animais, fez parte da própria sobrevivência. Então, fez parte da evolução daquele organismo físico para sobreviver. Um servo, ele tem que perceber a intenção do outro, se ele vai ser caçado ou não. A gente percebe a intenção do outro ou não. Quando a gente está na frente de alguém, a pessoa está falando algo, a gente percebe se a intenção, parece que tem algo por trás do que ela está falando, parece que não é bem isso. Parece que meu amigo está falando que está bem, mas ele não está bem. Tem alguma coisa acontecendo e às vezes eu sinto no corpo. Então, a gente vai aproveitar essa habilidade que é natural, mas muitas vezes está dormente na espécie humana, e a técnica é para ajustar, é como se eu abrisse, é uma chave, a técnica é uma chave para abrir essa caixa dessa habilidade, igual é o Reiki. Todo mundo tem a capacidade de fazer isso, mas a iniciação é como se ela abrisse, é uma chave para abrir essa caixa e falar, opa, eu consigo fazer isso. Ficou mais forte agora. Eu fazia técnicas de energia antes do Reiki, e o Reiki, quando eu fiz, eu falei, nossa, é muito mais forte do que eu fazia. Então, a técnica é para ajustar e ensinar a deixar isso fluir, tá? E qualquer um pode fazer. Se quem quiser saber mais, Diana, Solange, é a nossa última pergunta, né? Quem quiser saber mais, procura no Instagram, Centro de Consciência Animal, que é a minha marca. Centro de Consciência Animal. Aí pode mandar inbox pra gente, ver os conteúdos, tudo que tem lá, e aí eu explico com mais calma também. Muito interessante. Obrigada, a Maria Eduarda, ela me corrigiu aqui, ela tem 15 anos, não é 15 anos de Reiki, e é muito lindo, já começando desde cedo. Que legal. Obrigada, viu, Ricardo? Muito interessante esse assunto, eu vou querer conhecer mais. Obrigado, Solange. Mestre Ricardo, obrigada. Terminando agora a nossa apresentação, no próprio canal de YouTube vão aparecer todos os seus links, os seus enlaces. Só vamos precisar depois os livros que você recomendou para poder colocar lá no chat e nos comentários
né? Tá. E agradecer de coração pela sua presença, sabe que foi uma honra. Eu preciso contar isso porque o primeiro a aceitar o convite foi o Luiz Felipe Ramos, e nessas eu pedi para meus alunos, eu falei, nossa, o Luiz Felipe aceitou, eu preciso alguém. Aí, de repente, uma aluna me fala, eu vou falar com o Ricardo Garé, porque eu acho que ele vai querer participar dos Enanos, ele vai querer celebrar com a gente. Aí eu falei, nossa, será que o Ricardo também aceita? Aí depois eu recebo a mensagem do mestre dizendo, claro que sim, vai ser uma honra, eu quero participar sim. Então eu falei, nossa, eu estou muito feliz, porque aí vai ser um dia de Reiki animal humano e no domingo vai ser de Reiki animal. Então eu Legal. agradeço muito por ter aceito. O Gaspar também tinha falado do seu nome, eu não fiz seus cursos de Reiki animal. Então, nossa, muito obrigada, mestre, por ter aceito esse convite e estar domingo de manhã, 9 da manhã, com os animais humanos. Eu que agradeço muito. Muito, muito importante para mim trocar essa experiência com vocês, aprender com vocês também. E esse evento que é super importante. Fico muito feliz pelo convite, Diana. Nós que agradecemos, e ainda um tema novo, né, que o Ricardo falou assim, vai ser um tema novo, estes 20 anos de Reiki Animal, então, muito obrigada. Foi, é verdade. De novo. Então, Obrigado, Diana. obrigada, mestre, um ótimo